Fala galera, aqui é a Blue e o vídeo de hoje é sobre os 5 mitos sobre a Wicca. Sim, você deve estar se perguntando aí, Blue, mas já tem um vídeo aqui no canal sobre os 5 mitos que existem na Wicca? Sim, esse daqui é o parte 2. Se você não viu o primeiro vídeo, dá uma olhadinha que tem outros 5 mitos sobre a religião Wicca. E nesse vídeo aqui a gente vai explicar outros mitos que também existem, outros estereótipos que também existem sobre a religião Wicca, tá bom? São coisas que muitas das vezes são dúvidas das pessoas. O que as pessoas geralmente pensam sobre práticas, sobre pensamentos, sobre filosofias da nossa religião. E eu, como wiccaniana, estou trazendo para vocês todas essas dúvidas para ajudar vocês a sanar. Então, se você tem alguma dúvida, algum mito que eu não coloquei aqui no vídeo, escreve aqui embaixo para a gente poder fazer futuros vídeos de outros mitos, desvendando aí alguns pensamentos que as pessoas têm sobre a nossa religião, tá bom? Antes de começar o vídeo, vou pedir para vocês darem uma passadinha lá na minha loja online que se chama Magic Store. O link está aqui na descrição e a loja é de objetos mágicos, ritualísticos, esotéricos, inclusive tem alguns ensinamentos lá no site também, onde eu ensino diversas coisas sobre cristais e outros objetos ritualísticos. Então entra lá no nosso site, segue no Instagram e também deixa o seu like lá nas fotos, tá bom? Tá o link aqui na descrição e aqui no vídeo também mostrando o nome do site. Bora pro vídeo. Bom, já vamos começar esse vídeo com o nosso primeiro questionamento. Blue, wiccanianos acreditam em Deus? Essa é uma das dúvidas maiores que eu recebo diariamente no nosso Instagram do Aliança Wicca e também na página, no meu perfil pessoal e em todas as redes sociais. Wiccanianos acreditam no Deus cristão? Acreditam em anjos e arcanjos, né? Essa dúvida é uma das dúvidas que permeia a internet e o nosso meio mágico, tá bom? Então vamos sanar essa dúvida com vocês, tá bom? A Wicca é uma religião que restaura a antiga religião pagã. Nós temos uma crença que precede o cristianismo, precede a religião cristã, precede o catolicismo e as crenças ali que eles têm sobre o Deus cristão e toda a sua filosofia. E com isso engloba-se também os anjos, Deus, santos e todas as coisas que estão dentro dessa religião. O que eu quero dizer com isso? Que nós, wiccanianos, não acreditamos no Deus cristão, nem em anjos ou coisas que englobam o cristianismo, tá bom? Então, quem vocês acreditam, Blue? Né? Porque eu acho que essa é uma dúvida grande que as pessoas têm sobre a Wicca. E, de fato, se a bruxa não acredita no Deus cristão, quem ela acredita? Nós acreditamos no Deus e na deusa. Os nossos deuses são a manifestação da natureza. É um culto muito antigo que você pode encontrar, por exemplo, em culturas como celta, nórdica, egípcia e entre outras, tá bom? Nós acreditamos nos deuses, nós acreditamos nas energias da natureza. A nossa filosofia é completamente diferente da filosofia cristã. Então, os wiccanianos não acreditam no Deus cristão. E isso também inclui a não crença em céu e inferno, anjos e arcanjos e no Deus cristão. E com isso também é quebrado aquele tabu da Wicca cristã. Não existe Wicca cristã, assim como não existe em nossa filosofia práticas das quais são englobadas arcanjos e esses arquétipos da religião cristã. E lembrando muito bem, seriamente, que nós não acreditamos em Satanás, nós não acreditamos em demônios, nós não acreditamos em inferno, tá bom? Para deixar bem claro, a gente não acredita em nada que engloba a religião católica, em nada que envolva a religião cristã. São filosofias completamente divergentes e não são abordadas dentro da nossa religião, tá bom? Eu tô falando da nossa filosofia, o que a gente não segue. Então, não, a Wicca não segue e não acredita na filosofia cristã.
A nossa religião segue e engloba os preceitos do paganismo, tá bem? Sendo assim, mesmo que as pessoas falem ou estereotipem que a bruxa vai para o inferno por ser bruxa, ou que ela faz algum tipo de pacto ou coisas ruins, nós não acreditamos nessas coisas. Logo, não vamos para um lugar do qual não faz parte da nossa filosofia, tá bom? E eu não estou falando isso para ofender e nem magoar nenhuma pessoa. Estou apenas colocando aqui o que é a minha religião e mostrando para vocês a filosofia da qual a gente segue, tá bom? Como essa é uma das dúvidas, é uma coisa que a gente quer sanar com vocês, tá? Ai, Blue, mas eu acredito, eu não sei o que, não sei o que lá. Gente, antes de você se intitular a alguma coisa, fazer parte de alguma coisa, é legal que você entenda toda a filosofia daquilo, que você vá a fundo sobre toda a filosofia daquilo e que você realmente vivencie aquilo antes de se intitular. O que eu quero dizer com isso? Antes de você se intitular wiccaniano, é importantíssimo que você entenda quais são as filosofias da Wicca, quais são as nossas crenças e tudo que engloba essa religião. Estudem, se dediquem, tá bom? Essa é uma das melhores coisas que você pode fazer. Não deixe de seguir nenhuma religião para seguir outra religião até você se sentir preparado para isso, tá bom? Mas não se rotule de algo que você ainda não tem certeza do qual você faz ou não parte daquilo, porque te tornaria uma pessoa que não entende as suas próprias energias, que não entende as suas próprias crenças. Então, para você se entender, para você começar a entender aquilo que você vai elaborar, aquilo que você vai praticar, é importante estudo e dedicação, tá bom? Bom, a próxima dúvida é sobre a lei tríplice. Blue, quem não é da Wicca, quem não segue a Wicca, como é que funciona a lei tríplice? Ela funciona só em quem é iniciado na Wicca? A lei tríplice, ela funciona apenas em wiccanianos? Ela só funciona depois da iniciação? Ela só funciona em quem acredita nela? Bom, essas também são dúvidas que as pessoas têm sobre a nossa lei tríplice. E eu vou dizer para vocês uma coisa bem simples. Quando você pergunta ou questiona uma pessoa que segue rigorosamente o catolicismo, por exemplo, sobre a existência do inferno, ele vai dizer o que para você? Ele vai dizer fielmente que ele acredita no céu e no inferno, porque faz parte da crença e filosofia particular daquela religião. Logo, quando nós somos confrontados, nós falamos a seguinte coisa: quem segue a religião Wicca sabe que existe a lei universal tríplice. O que isso quer dizer? Bom, primeiro eu tenho que explicar o que é a lei tríplice, né? Muita gente cai aqui de paraquedas e não sabe o que é. A lei tríplice nada mais é do que basicamente a lei do retorno. Tem um vídeo aqui no canal onde eu explico mais bonitinho, onde eu explico detalhe por detalhe como que funciona, como que é elaborado, qual é a filosofia da lei tríplice dentro da Wicca, com embasamento tudo certinho. Então, se você não viu esse vídeo ainda da lei tríplice, vê o vídeo mais completo, tá bom? Mas, resumidamente, a lei tríplice é basicamente parecida com a lei do retorno, só que com a força de 3, tá bom? Ou seja, tudo que você faz de bom ou ruim volta 3 vezes para você. Essa é uma filosofia que existe dentro da Wicca, e nós wiccanianos acreditamos que é uma lei universal, ou seja, ela funciona para todos, seja iniciado ou não iniciado, seja da Wicca ou de outra religião, ela vai funcionar da mesma forma, porque é uma filosofia da qual nós seguimos, nós acreditamos que é uma lei universal, tá bom? Então, esse tabu de que você só pode acreditar na lei tríplice se você for sacerdote iniciado, nada a ver, faz parte do nosso entendimento, da nossa filosofia, de que todos os seres vivos passam pela lei tríplice, seja ela de qual religião for, tá bom? Isso é uma lei universal e faz parte da nossa filosofia, assim como o céu e o inferno fazem parte da filosofia católica, por exemplo, tá bom? Então, assim, estou falando do que faz parte da nossa filosofia. Então, é isso. Se a pessoa não é da Wicca, se a pessoa é iniciada ou não iniciada, a lei tríplice vai funcionar da mesma forma, e isso é a visão da Wicca, tá bom?
Essa é a visão da nossa filosofia, do que a gente entende como lei universal do retorno, tá bem? Para entender melhor, ver o outro vídeo também, que é importante para vocês entenderem o que é essa lei, como que funciona, o embasamento e tudo mais, tá bem? O próximo mito sobre a nossa religião é: toda bruxa, toda wicaniana é vegana ou vegetariana? Pois é, essa é uma das dúvidas que muitos bruxos respondem, é um mito que muitos bruxos respondem diariamente durante as nossas vidas. E aí, galera, como a gente vê essa questão do vegetarianismo, do veganismo? Apesar de também já ter um vídeo aqui no canal explicando muito mais abertamente sobre esse assunto e entrando muito mais nesse assunto, eu vou dizer para vocês que isso é um mito, tá bom? É um mito. Não é porque você é uma bruxa que você vai deixar de comer carne. E não é porque você é uma bruxa que você vai comer carne, tá bom? É uma escolha completamente pessoal de cada pessoa que tem a sua filosofia, a sua crença naquilo que ela ingere e naquilo que ela alimenta o templo interior dela. Ou seja, você sabe o que vai fazer bem para você e para os seres vivos à sua volta, e sabendo disso, a escolha está em suas mãos, tá bom? Então, não é obrigatório você ser uma pessoa vegana ou vegetariana para você se tornar um bruxo, tá bem? Então, é uma das coisas que as pessoas mais têm dúvida. Claro, é muito importante que você entenda o lado das indústrias, aquilo que você está consumindo, aquilo que você está ingerindo. Também entenda a questão dos animais, entenda tudo isso, pesquise realmente e vai a fundo. É importante você entender aquilo que você está colocando dentro de si, tá bom? Porque lembre muito bem, a magia acontece de dentro para fora. A sua energia, aquilo que você vai emanar na hora de um ritual, na hora de um intencionamento, ela vem de dentro de você. Então tem que ser algo mais puro e límpido para que a sua intenção não seja prejudicada, tá bom? Então não tem problema, tá? Vai da pessoa, vai do bruxo, se ele quer ou não ser vegano ou vegetariano. Mas sim, muitos bruxos, muitos wicanianos são veganos ou vegetarianos, sim, tá bom? Esse é um dos tabus que as pessoas mais falam aí na internet sobre a bruxaria. O outro mito sobre a nossa religião é se a Wicca acredita em sobrenatural, né? Bom, é importante deixar claro que tudo o que acontece à nossa volta não tem nada de sobrenatural. Na verdade, tudo o que acontece à nossa volta é natural. São coisas que estão ali, são energias que estão ali naturalmente existindo e coexistindo com a nossa, tá bom? Então nada dá medo, espanta ou deve afetar a gente num ponto que se transforme em algo extremamente sobrenatural ou supernatural do que a gente já acredita. Então, a nossa filosofia, a gente sabe muito bem com aquilo que a gente está mexendo, com aquilo que a gente está lidando, com as coisas que estão à nossa volta, né? Tudo é energia, tudo se transforma e tudo depende do que a gente está intencionando. Então, a cabeça no lugar, o equilíbrio, os pés no chão fazem a bruxa ter harmonia nas coisas que ela trabalha. Então, essa questão de sobrenatural é mais um mito, um tabu e que não faz muita parte da nossa filosofia, tá bom? Então, quando você vê aqueles estereótipos que tem em filmes e séries de que a bruxa vai fazer um boneco voodoo e vai quebrar as pernas dele, que vai quebrar as pernas da pessoa, essas coisas super estereotipadas, essas coisas super estimadas que vendem e que tem tanto em filmes de ficção e séries fictícias, não é dessa forma que é trabalhado, tá bom? São trabalhadas de formas bem elaboradas e de formas completamente naturais pra gente. Então, esse negócio de sobrenatural não existe na nossa filosofia. Tudo que acontece à nossa volta é natural, tá bom?
A gente não tem essa questão do, nossa, tenho medo de alma penada, tenho medo, porque a nossa filosofia é diferente, tá? A nossa religião tem uma filosofia própria sobre a crença nessas coisas que acontecem à nossa volta, tá bom? Então, isso também é um tabu, isso também é um mito, tá? E o último mito do vídeo é se a gente acredita em simpatias, superstições e sinais. Bom, muitas pessoas entram na Wicca, muitas pessoas entram no grupo, ou até procuram por bruxas quando elas têm um sonho que elas acreditam ter um super significado, ou quando um animal passa para dentro da casa delas, ou quando elas passam por baixo da escada, ou qualquer outra coisa que tenha ligação com simpatias ou superstições, tá bom? Essa questão de superstição e simpatia são crendices popular. O que isso quer dizer? Crendice popular é um nome que engloba mais aquela questão da histeria. São coisas que as pessoas contam e criam uma histeria sobre isso, tá? O que isso quer dizer? Bom, com certeza você já deve ter escutado que se você passar por debaixo de uma escada, você vai ter azar. Se você quebrar um espelho, você vai ter azar. O nome disso é superstição, ou seja, crendice. As pessoas criaram essas coisas, esses conceitos, e elas têm medo desses conceitos por conta de uma crendice popular, tá? Isso é um mito também porque não faz parte da nossa filosofia. A nossa filosofia não engloba superstições, mas assim como a questão do veganismo, a questão do vegetarianismo, são coisas de crença pessoal de cada um. Tem gente que acredita em superstição, mas isso não faz parte da nossa filosofia, entendeu? Não está ali imposto a filosofia Wicca de que a gente acredita que se você passar por baixo de uma escada, você vai ter azar, tá bom? Isso não tem nada a ver, isso daí é uma superstição, tá bom? É uma coisa mais popular. Ficou comum as pessoas acreditarem nisso e como a gente acredita que tudo aquilo que você emana, você atrai, tudo aquilo que você deseja, você atrai, pode ser que realmente aconteça de você estar intencionando demais aquilo e atrair aquilo porque você está intencionando e não porque você realmente lidou daquela forma. Por quê, gente? Bom, vocês sabem que o espelho, ele é um objeto. Ele é praticamente vidro, né? Se você quebrar vidro no chão, vai te trazer azar? Por quê? Né? Então, assim, é uma questão muito de senso comum, de crendice, aquilo que um fala para o outro, que fala para o outro, que fala para o outro, que acaba virando uma grande histeria coletiva e faz com que as pessoas acreditem tanto naquilo que acabam atraindo aquilo para dentro da vida delas, tá? Lembrando também que na nossa religião Wicca nem tudo são sinais. Então, se você acende uma vela e ela queima diferente, se você acende um incenso e a fumaça dele fica diferente, se você teve um sonho que você acredita que seja um sinal, não é porque você teve aquilo que significa algo muito importante, um sinal para sua vida, tá bom? O que a gente indica se acontecer alguma coisa dessas com vocês? Se você acha que é muito importante, você pode meditar, tentando resgatar essas energias, tentando resgatar o entendimento e depois disso anotar no seu livro do espelho e ver se tem alguma relação, alguma coisa que você sente importante que deve manter na sua vida ou algum significado que aquilo trouxe para você, tá bom? Porque de resto dificilmente vai significar algo externo a isso, tá? Eu vejo muitas pessoas perguntando em vários lugares: ai, eu acendi uma vela e ela queimou por inteiro. Ai, eu liguei o incenso e ele repartiu em 3 partes a fumaça. Gente, tem que lembrar que tem que ver o movimento do ar no ambiente, o material que você está utilizando, a vela às vezes queima rápido por conta do pavio ou da cera que foi utilizado nela, ou de alguma coisa externa também. Nem tudo é sinal, galera, nem tudo é um sinal, tá bom? Para você entender se aquilo foi realmente um sinal para você, faz o que eu falei para vocês. Medita sobre aquilo e tenta entender profundamente o que aquilo significa para você ou não, tá bom? Mas nem tudo é um sinal. Desencana que senão você pira, tá bom? Não é só porque você acendeu uma vela e ela grudou com a outra, ou que entrou uma borboleta na sua casa,
ou que, sei lá, aconteceu alguma coisa que você ficou achando que era um sinal. Nem tudo é um sinal, galera, nem tudo é um sinal, tá bom? Se você não pediu um sinal, dificilmente aquilo é um sinal. Agora, se você foi, fez uma meditação, uma introspecção com algum Deus que você segue, e aí você pediu algum tipo de sinal, algum tipo de informação ali que te desse algum tipo de luz, e aí veio e acontece alguma dessas coisas, não, os animais, né? Porque, coitados, os animais não têm nada a ver com isso, eles têm o livre-arbítrio deles, eles não existem só para te mostrar que você precisa de um sinal, né? Eles têm o livre-arbítrio deles. Mas, por exemplo, uma vela tá com fogo mais alto ou mais baixo, você tinha pedido algum sinal, pode ser que signifique alguma coisa, mas nem sempre, tá? Dificilmente é. Para ter certeza, medita sobre aquilo que você está sentindo, sobre o que aconteceu e tenta buscar interiormente as respostas para aquilo. Porque quem teve isso, quem passou por isso, você e mais ninguém. Ou seja, ninguém pode dizer para você o que você sentiu, se é um sinal ou não, o que você passou, se é um significado importante ou não, além de você, porque foi você que teve esse intencionamento, foi você que experienciou isso na sua vida. Então, pega isso, introspecta e tenta ver se isso significa algo para você, tá bom? Então, esse negócio de superstição não faz parte da religião, tá bom? Isso não faz parte da nossa religião. Faz parte daquele estereótipo que diz que a bruxa tem um gato preto para ter proteção ou coisa do tipo? Não. Gente, os seres vivos, eles são seres vivos, eles são livres, eles têm a liberdade deles, eles têm as energias deles e eles têm que ficar o quê? Livres. Não tem nada a ver esse negócio de que a bruxa usa gato preto para proteção, ou que usa para os seus encantamentos, ou que usa nos seus rituais. A gente não usa nenhum ser vivo nos nossos rituais, a gente não usa nem gato, nem pelo de gato, nem bebê, nem nada disso. Somos pessoas como qualquer outra pessoa. As bruxas são pessoas normais que têm uma religião normal, tá bom? Não tem nada de fantasioso, não tem nada de surpreendente, não tem nada de diferenciado ou que prejudique outra pessoa por conta da nossa crença pessoal, tá bom? Diferente desses estereótipos hollywoodianos, a gente não utiliza animais em nossos rituais, muito menos um gatinho, gente. A gente ama os animais, ama os seres vivos, a gente nunca faria nada, né, que fosse capaz de maltratar ou machucar algum ser vivo. Então, até porque muitas pessoas que fazem essa maldade não fazem por conta de uma religião, elas fazem isso porque elas são malvadas, tá? Porque o bem e o mal tá dentro de cada um e não dentro de uma religião, né? Eu sempre costumo dizer aqui que a religião ela não é mal, ela não é boa, ela é só uma religião que tem uma filosofia. O bom e o mal é uma questão pessoal de caráter, é uma questão de uma pessoa. A pessoa ela pode ser o papa da vida, ela pode ser um monge da vida, ela pode ser uma mãe de santo da vida e ser uma pessoa extremamente ruim, né? Ou ela pode ser uma mãe de santo, um papa, um monge e ser uma pessoa extremamente boa, porque isso não tem a ver com uma religião, isso tem a ver com uma característica pessoal, tem a ver com aquilo que você é, com aquilo que você traz para dentro de si e para fora de si. Então, nós, bruxas, não utilizamos nenhum tipo de superstição ou simpatia em nossas filosofias wiccanianas, tá bom? Tudo que a gente tem, tudo que a gente faz é com base em estudos antigos, inclusive medicinais também, sobre ervas, aromas, cores, coisas muito antigas que as antigas ancestrais traziam e que são compartilhadas em diversos livros que a gente inclusive indica aqui no canal para vocês. Não sabe por onde começar? Tem o nosso grupo do Facebook, Aliança Wicca. No nosso Instagram também tem lá a parte do que ler, tá no destaques, tem dúvidas que a gente tira no nosso Instagram, mas principalmente o nosso grupo do Facebook do Aliança Wicca. Porque lá no nosso grupo do Facebook do Aliança Wicca, a gente tem lá várias abas, comece aqui, aba estudos, aba links importantes, onde a gente indica diversos ensinamentos, embasamentos que você vai estudar para ser aquilo realmente que você acredita ser. E mesmo se você não quiser ser uma bruxa, é importante que você conheça, porque, querendo ou não,
é uma coisa da qual você pode não estar acostumado e você não conhece, e é sempre importante conhecer uma religião nova, uma filosofia nova para você entender a sociedade da qual você vive, tá bom? Então, o vídeo é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, clique em gostei aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho e não esquece de entrar no nosso grupo do Facebook Aliança Wicca, tá bom? Os links do meu outro canal de games, os links da minha loja online estão aqui na descrição, tá bom? Então é isso. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente pode sanar para vocês. Um beijo para vocês, meus lindos e maravilhosos, e até a próxima!